Oi pessoal, a Fiat Toro 2022 é o vídeo de hoje aqui do canal do Veículos e Velocidade. E é óbvio que a gente já está na estrada. Vocês estão acostumados a me ver fazerem os testes normalmente com o carro vazio, né? Ou sozinho, ou normalmente só com o Lucas aqui junto, mas hoje o carro está cheio e a gente vai passear com a turma completa. Então, vamos passar o nome aí de cada um. Aqui a Manuela, chefe de reportagem da TV Record do Rio Grande do Sul. Ingrid Rosa, a produtora de rede do SBT Rio Grande do Sul. O Eduardo Pinzon, repórter da Rádio Gaúcha. E o Lucas Abate, repórter do SBT Rio Grande do Sul, que vocês já viram aqui outras vezes no canal, me ajudando nas gravações. A linha nova da Fiat Toro chegou em março de 2021. Ela trouxe algumas mudanças mais sutis nas versões Endurance, Freedom e também na Vulcano. Mas é aqui, na Ultra e também na Ranch, em que estão as maiores alterações estéticas, principalmente concentradas na parte da frente dessa caminhonete. E essas duas versões, elas mantiveram o conjunto do motor a diesel combinado com a tração 4x4 e também o câmbio automático de 9 marchas. Só que essa caminhonete aqui está recheada de assistentes, muita tecnologia e também o novo sistema de mídia. E tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. A Fiat afirma que a renovação da Toro passou por 4 pilares: design, performance, conectividade e tecnologia. E a gente consegue perceber isso quando dirige o modelo. Vale lembrar que o canal já havia testado a Toro anterior na versão Ranch ou Ranch. Se você quiser assistir, é só procurar aqui na nossa lista. E é com a Toro versão Ultra que a gente vai de Porto Alegre até Cambará do Sul. A gente saiu de Porto Alegre por volta das 6 horas da manhã. E agora a gente já está aqui na Freeway, o sol começando a sair, inclusive, que a gente vai fazer esse percurso. Ele é um percurso que reúne tanto estradas duplicadas, rodovias aqui como esse trecho da Freeway, em que a gente tem ainda um trecho mais tranquilo para dirigir, uma condução mais, que a gente pode dirigir com um pouco mais de tranquilidade, quanto uma subida de serra bastante íngreme. E depois nós ainda vamos fazer um trecho fora de estrada, no 4x4, né, no off-road. Então a gente vai conseguir avaliar essa caminhonete em todo tipo de condição. E como o carro está cheio hoje, o legal é que o pessoal vai poder avaliar também esse carro e vai poder dizer como é que ele está se comportando, o que estão achando e se está confortável aí atrás. A gente já tem aqui no canal do Veículos e Velocidade um vídeo completo com todas as versões da Fiat Toro. A Endurance, a Freedom, a Vulcano, a Ranch e também a Ultra. Lá nesse vídeo vocês encontram todo o detalhamento do conteúdo de cada versão, a motorização e também tem muito detalhe sobre esse sistema que está equipando a Fiat Toro a partir de agora, que é o novo sistema de mídia, inclusive com conexão com a internet. A gente vai falar um pouco sobre ele, mas hoje a gente vai se concentrar mais nos equipamentos da Toro Ultra, justamente porque ela traz o sistema mais completo, seja de conforto aqui para os ocupantes, quanto também assistência à condução e também o sistema de mídia. Então, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal do Veículos e Velocidade, se gostarem do vídeo, se esse vídeo for útil, eu peço que se inscrevam e também deixem o like, porque aí a gente sabe se vocês estão gostando do nosso trabalho. E como de costume, as avaliações aqui são sempre bem completas, a gente coloca o carro na estrada, experimenta em todas as condições e é o que a gente vai fazer hoje, em 3 tipos de rodovia. Vamos começar então. Em termos de design, a partir de agora, há uma diferenciação entre as versões. Endurance, Freedom e Vulcano receberam uma nova grade dianteira, novo para-choque e capô com vincos, que dá mais imponência. Os faróis em LED também são novos, só que nas versões Ultra e Ranch há uma nova grade maior com elementos diferenciados. Enquanto na Ranch ela tem apliques cromados, nessa versão Ultra que experimentamos é toda preta. Aqui a ideia é ter aspecto mais esportivo e urbano, deixando os cromados de fora. Essa versão ela usa o motor já conhecido da linha Fiat, mas que recebeu algumas atualizações para essa linha 2022 da Toro. É o 2.0 Multijet. Esse motor ele é um turbo diesel com 170 cavalos. Esse motor ele vem sempre combinado com um sistema de tração 4x4.
Antes a gente tinha um sistema de tração 4x4 acionado por um botão giratório no painel. No entanto, agora nós temos teclas aqui no painel em que a gente pode acionar o 4x4, o 4x4 Low, que aí ele mantém apenas a primeira marcha acionada, e também tem ali o assistente de descida. Esse conjunto ele é um propulsor excelente e que casa bem com a picape. Eu já experimentei esse motor no Renegade Moab, inclusive tem um vídeo aqui no canal, e a gente pode perceber a eficiência dele. Primeiro, porque ele é um motor econômico e que deixa esses carros com uma relativa economia de combustível. Segundo, porque ele é muito potente. A gente tem manta acústica aqui no capô, mas não tem, por exemplo, o amortecedor a gás. Tem aqui a varetinha para segurar o conjunto. Esse motor aqui, como eu disse, então a gente já conhece, ele foi um pouco recalibrado, está mais silencioso, não passa tanto do barulho daqui lá para dentro, como a gente já viu, por exemplo, na Fiat Toro da outra geração. No entanto, ele continua com um bom torque e continua garantindo para essa caminhonete um bom desempenho. É um motor a diesel e aquela coisa, no time que está ganhando, a Fiat não mexeu. Esse motor turbo diesel, ele realmente é muito eficiente nessa caminhonete, porque ele consegue manter um desempenho muito bom. E a gente supera aí muito aquele desempenho que a gente tinha no motor 1.8. Por exemplo, a gente pode tentar uma retomada aqui a 90 km por hora com limite de 110, né? Apertando fundo no acelerador, a gente percebe o seguinte, ó, ela já empina a frente e desenvolve. Em seguida, a gente já está, né, com uma velocidade dentro do limite. A gente consegue ter um desempenho adequado aqui nessa caminhonete com esse casamento de motor com o veículo. Tem uma diferença da Toro para o Renegade. Quem já andou no Renegade vai perceber o seguinte, que no Renegade ele tem um torque mais brutal, mais bruto, imediato. Aqui não. Aqui parece que a Toro tem uma carroceria um tanto mais pesada e que não permite com que ela tenha aquela arrancada instantânea, aquela coisa que nos joga para trás. Claro, é o tamanho do carro, tem o peso do carro, tem todas as assistências. Então tudo isso conta para que, né, o carro não tenha exatamente o mesmo desempenho, por exemplo, de um Renegade que tem uma carroceria menor. Mas mesmo assim, neste tipo de conjunto, a gente tem um desempenho adequado para esse carro. E esse motor 2.0, ele vem sempre combinado com a caixa automática de 9 marchas. Esse câmbio da ZF ele é sensacional porque a gente praticamente não sente nenhuma troca de marcha aqui dentro desse carro. Ela mesmo que a gente acelere, por exemplo, ó, você veja que ela reduz, arranca, mas a gente não sente aquele tranco da troca de marcha. E junto com o motor a diesel e com o câmbio de 9 marchas, a gente tem o sistema de tração 4x4, que equipa essa caminhonete. Nos outros modelos da linha Jeep a gente tem alguns modos de tração, que nessa caminhonete aqui o funcionamento ele está um pouco diferente. A gente tem o acionamento pelos botões, mas isso a gente vai ver depois quando a gente estiver no fora de estrada, né? Quando estiver fora do asfalto, aí vai dar para testar um pouco melhor. Por enquanto aqui a gente usa o modo automático e ela vai atender sob demanda, conforme a necessidade. Se houver algum tipo de demanda para uma curva, uma retomada ou alguma saída de pista, ela joga a tração para as rodas de trás. Mas normalmente ela mantém sempre a tração na frente e aí a gente anda, né, praticamente como um carro normal. Eu digo um carro porque, né, não uma picape com chassi. A gente anda como um carro mais tradicional nesse tipo de condução. A gente vai rodar aí cerca de 260, 270 quilômetros, depois eu vou ver certinho qual vai ser a distância que a gente vai percorrer. Mas até agora a gente já está com 33,9, 34 quilômetros rodados e um consumo médio muito bom para um carro desse porte. A gente tem 13,6 km com litro e uma velocidade média de 77 km por hora. Tudo isso são as informações que a gente tem nesse cluster totalmente digital, que está equipando agora todas as versões da Fiat Toro. A gente pode perceber que apesar do painel ser grande, a tela central que realmente acende, que realmente é a tela do cluster, ela é um pouco menor e a gente consegue notar essa diferença. Ali onde a gente percebe os símbolos das luzes, não é a tela está um pouquinho mais para dentro. E a gente tem nessa tela que a gente está vendo aqui, todas as informações referentes ao percurso. Se eu apertar para o lado, a gente tem o percurso B, que é o segundo, e dá para criar inclusive algumas identidades aqui.
Há outras opções, inclusive percurso desde o abastecimento e inclusive aqui ó, a distância, né, percorrida. A gente tem aqui o histórico de consumo, são gráficos ali e que mostram inclusive a média total do carro desde os últimos quilômetros que nós percorremos. Todos esses comandos aqui, ó, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. De volta na tela, a gente tem aqui os comandos da assistência da direção, a informação da pressão dos pneus, que por enquanto ela está normal, a menos que alguma esteja baixa, ela vai avisar por aqui. E também o tempo para a próxima revisão. Faltam ainda 16 mil quilômetros e essa caminhonete tem 6.200 quilômetros rodados. Tem uma outra informação aqui que é a assistência e segurança. Eu posso programar nesse menu aqui uma velocidade para que ela me dê um alerta. Aqui é possível desligar o airbag do passageiro. No próximo menu a gente tem várias configurações. A gente pode configurar as informações que a gente vai ter na tela principal, aqui a iluminação do painel e também do sistema de mídia, porque essa mídia, por ela ser grande, ela precisa realmente à noite um comando para que a gente possa baixar um pouco do brilho para não incomodar. E também os sons aqui do computador. E ali a gente restaura a configuração. Esse cluster ele tem três maneiras de me mostrar, por exemplo, velocidade e o giro do carro. Primeiro, nessa imagem que a gente tem, com a visualização da velocidade ali no número e no instrumento que simula o ponteiro analógico, o conta-giros. Eu passando para o lado, eu tenho o econômetro. Olha só, se eu acelerar agora, ó, eu estou baixando a média de consumo e aí por isso fica aquela barra de uma cor diferente. Quando eu solto o pé do acelerador, que ela melhora o consumo, ela muda a cor e me informa que eu estou consumindo e estou viajando, conduzindo o carro de uma maneira mais econômica. Então, essa informação do econômetro, ela é muito útil justamente para que a gente não se passe, para que a gente não fique afundando o pé no acelerador, por exemplo, né, e acabe consumindo mais combustível. Mas a visão que eu acho mais interessante para mim, que gosto de dirigir, é justamente podendo olhar a rotação do carro. Porque como é um câmbio que não é continuamente variável, não é um câmbio CVT, ele é um câmbio com as marchas reais, a gente consegue ver aqui qual é a potência, né, que a gente ainda tem de torque. Por exemplo, se eu quero fazer essa ultrapassagem desse caminhão, eu aperto, ele vai reduzir a marcha, aumentou o giro do motor, olha ali, 3.000 rotações, soltei, vamos voltar para a faixa da direita, e aí ele já começa a baixar o giro do carro. Desde quando a Fiat Toro foi lançada, ela sempre foi uma referência justamente por causa da condução que ela tem. Ela é uma caminhonete que mais se assemelha a um automóvel, justamente porque ela não é cabine sobre chassi, ela é feita com monobloco. E a gente tem aqui, na construção dessa caminhonete, aços de alta resistência, justamente para que a gente consiga transportar carga e garantir ao mesmo tempo um conforto muito bom para todos os passageiros. Uma outra coisa que favorece esse conforto é o tipo de suspensão desse carro, que ele é independente nas quatro rodas. Então, praticamente andando aqui, a gente sente muito pouco da imperfeição. Mais até em função dos pneus que equipam essa caminhonete, justamente porque são pneus de uso um pouco mais off-road do que tradicionalmente a gente vê em outras versões. Mas aqui a gente tem uma condição de viajar de uma maneira muito tranquila. O sistema de freio da Fiat Toro usa disco na dianteira e tambor na traseira, um conjunto tradicional. Inclusive eu vou pedir agora a atenção de todo mundo porque eu vou colocar o pé no freio de uma maneira muito intensa para a gente experimentar o freio. Então, olha só. Então a gente percebe o seguinte, ela freia e freia muito. Baixou bem a frente, assustou todo mundo aqui dentro, eu avisei que isso ia acontecer. Mas é justamente para a gente poder testar o conjunto, já que não vinha mais ninguém lá atrás. Mas qual é a condição que a gente consegue ver aqui? Para parar o carro é quase que instantâneo. Casada com essa suspensão multilink e com esse motor diesel, a Toro tem capacidade para transportar então até 1 tonelada de carga. As versões com motor flex, elas não têm essa capacidade. Não é que mude o espaço, mas é justamente pelo motor que ela possui que aí aumenta a capacidade dela transportar.
A cobertura da caçamba, que se une ao Santo Antônio estilizado, dá aspecto mais urbano à Ultra. Ela é útil para quem usa o carro na cidade porque deixa objetos mais protegidos na caçamba. Só que ela não é à prova d'água. Justamente por isso há uma bolsa para levar bagagem que a gente usou. Só que a visibilidade pelo vidro traseiro fica prejudicada porque a caçamba é mais alta. E se tem 3 pessoas no banco traseiro, melhor esquecer o vidro e usar apenas os espelhos. Mas nem por isso passei trabalho para estacionar. Com a câmera de ré e sensores de estacionamento foi fácil fazer a manobra. E a gente está falando aqui de um carro que ganhou muito em termos de refinamento e também de equipamentos. Primeiro, a gente tem nas portas aqui, não é exatamente aquele tecido que a gente já viu na Compass, aquele material suave ao toque, mas ele é um plástico até duro, mas que é adequado para a proposta que essa caminhonete tem, porque muitas vezes ela vai ser utilizada numa condição adversa, para fora, e que vai sujar. Então esse é um material que é mais fácil de limpar. Aqui, nessa outra parte da porta, a gente tem aqui um tecido, o mesmo dos bancos, é um couro, e aí ele é mais suave ao toque. O painel, que depois eu vou falar dos nichos que ele ganhou aqui dentro do carro, ele continua aqui em cima em plástico duro, então ele é um pouco diferente da Compass que a gente já viu, que tem todos os materiais suave ao toque, né, um acabamento um pouco mais luxuoso. Aqui não é essa a proposta. A ideia aqui é ter um carro até com uma praticidade um pouco maior, com uma facilidade um pouco maior para limpar. Mas a gente tem encaixes muito bem feitos. Por exemplo, as saídas de ar contrastando aqui com essa parte de cima do painel, a gente percebe um encaixe muito bom. O volante dessa caminhonete, ele é forrado em couro e ele mantém aqui atrás os pedal shifts, que são para a gente poder fazer a troca de marcha, né, quando a gente quer utilizar o câmbio no modo manual. Nesse lado aqui eu controlo lá o computador de bordo e mudo as funções da tela. E aqui eu vou controlar o controle de cruzeiro e também o limitador de velocidade. São 2 itens que são essenciais para uma condução hoje em dia nesse tipo de carro. Aqui pelo lado direito do volante eu aperto neste botão aqui e ele arma. Depois eu aperto no botão 7 para baixo. E aí a velocidade em que eu estou circulando no momento é a que ele vai manter, por exemplo, 92 km por hora. Como eu estou numa descida, ele vai ficar um pouquinho mais. Mas como o limite é de 110 km por hora, eu posso aumentar essa velocidade e eu vou lá, por exemplo, para 104, 105, 107 km por hora. E aí a gente fica dentro do limite. O que acontece? Eu posso então tirar a minha perna direita do acelerador e não preciso manter o carro, né, com o pé no acelerador. Posso descansar a perna. E a outra função é o limitador de velocidade. Esse aí é mais útil para a gente usar, por exemplo, dentro da cidade. É neste botão aqui embaixo desse grupo de botões aqui, nesse botão que está separado. Só que ele usa ou uma função ou outra. No momento em que eu aperto no limitador de velocidade, ele desarma o piloto automático. E aí, por exemplo, a gente está ali a 100 km por hora, tá? Ele armou para 100 km por hora. Eu posso afundar o pé no acelerador, que ela não vai passar dos 100 km por hora, do 101 que está previsto ali, ainda que eu acelere mais. Então isso é útil mais para que a gente use, por exemplo, dentro da cidade e não passe, por exemplo, dos 60 km por hora, se esse for o limite, e acabe não tomando multa, por exemplo, num controlador. E nas assistências à condução, uma que é muito interessante que essa caminhonete nos traz é o assistente de manutenção de faixa. Ele está sempre ativo e aí fica então aquele ícone no lado esquerdo do painel. No momento em que, por exemplo, eu solto o volante e o carro começa a ir mais para a direita, ele vai identificar que a gente está indo para a direita, ela apita, como vocês estão ouvindo agora, e ela corrige o volante e joga o carro novamente para o centro do volante. Se eu não assumir o comando, ele inclusive me dá uma orientação aqui no painel de que eu devo colocar as mãos no volante e assumir o controle do carro, justamente porque isso não é uma condução autônoma. Eu não posso dirigir sempre sem colocar as mãos no volante. A responsabilidade ela é do motorista. Mas, por exemplo, eu solto o volante, ela vai comer agora um pouco a faixa da esquerda, agora porque a gente está numa curva.
ela me traz de volta para o centro da faixa e me orienta para que eu coloque de novo as mãos no volante. O sistema de assistência ao condutor funciona através de uma câmera no centro do para-brisa. O assistente de manutenção de faixa é uma das funções do conjunto. Ele pode identificar faixas contínuas ou tracejadas e até em cores diferentes. Outra função é o assistente de frenagem autônoma. Esse eu não testei na prática por uma questão de responsabilidade com os passageiros que estavam juntos, mas o sistema funciona assim. Ele calcula a distância do carro da frente. Se o espaço ficar muito curto, emite um sinal sonoro e freia. Se o motorista frear, mas não pisar o suficiente, ele aumenta a carga para que o carro pare antes da colisão. Se o motorista não reagir, ele freia sozinho para evitar ou reduzir o dano em uma batida. Já o sistema de farol alto identifica faróis no sentido contrário ou até mesmo a aproximação de luzes traseiras de outro veículo. Assim, ele desliga a luz alta e volta a aumentar o farol caso as luzes se apaguem à frente ou desapareçam. E o sistema de mídia dessa Fiat Toro, ele foi completamente repaginado. A gente tem aqui uma tela colocada na vertical e é uma tela de 10 polegadas. Nesse sistema, a gente controla, aqui a tela de home, ela pode me mostrar o GPS, justamente com o destino que a gente já traçou, a música que a gente está ouvindo e inclusive algumas chamadas do telefone celular. Tem a função de música, eu consigo controlar aqui a climatização do carro, apenas o GPS, e ele é interessante porque esse sistema ele é capaz de nos mostrar na rota onde é que a gente tem posto de gasolina, onde a gente tem pedágio, onde a gente tem, por exemplo, uma manutenção na estrada, onde já tem tráfego. E tem uma outra função que é interessante, que no momento em que a gente coloca um destino no GPS, e se por acaso o combustível que a gente tem não vai ser suficiente para que a gente chegue no destino, ela ainda é capaz de nos avisar onde tem um posto de gasolina em que nós vamos precisar abastecer o carro. E tem todas essas indicações aqui, ó. Inclusive eu já tenho aqui no GPS as indicações da onde tem posto de combustível e inclusive de radares. E a gente tem ainda configurações do veículo. Perfil, idioma, tela, unidades, tem várias configurações, opções de portas e travas para travamento do carro, áudio, geolocalização, tudo isso a gente controla por aqui. Até porque, através do telefone celular, se a gente quiser, nós podemos definir um perímetro que a gente quer que o carro circule e cada vez que ele saia, ela manda um alerta para o telefone celular do proprietário. Tudo isso é personalizado por essas configurações aqui do veículo. Vamos ver aqui, ó. Unidades de medida, né, distância, consumo de combustível, quilômetros com litro ou litros a cada 100 quilômetros, quilômetros por hora, ou grau em Fahrenheit, ou grau Celsius, por exemplo. A gente tem percurso, né, o consumo atual, enfim, tem uma série de condições e controles que a gente tem aqui nessas configurações. E a tela, a gente pode ver que ela é bem rápida, ela não demora para fazer a mudança de uma função para outra. A gente tem aqui, ó, inclusive as câmeras, né? Câmera de ré, se a gente quer que ela ligue, se a gente quer que a orientação das linhas de guia da câmera, por exemplo, aqui, ó, colocando a câmera de ré, ó, a gente tem uma linha de guia dinâmica e junto com o sensor de estacionamento. A gente pode fazer com que essas câmeras parem de se movimentar. As linhas ali, ó. Agora eu não tenho as linhas de guia dinâmica. Então, a gente pode controlar, né, acrescentar ou excluir esse recurso tudo por aqui. E uma outra coisa que essa caminhonete ainda trouxe é o carregador de celular por indução. Hoje eu estou com mais um telefone aqui. Esse carregador fica nessa posição na frente da alavanca e logo em seguida que a gente coloca o carregador, ele já começa a dar carga por indução. O carregador de celular sem fio vem de série a partir da versão Vulcano. A versão de entrada Endurance traz os essenciais ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas e alarme, mas também tem mimos como o câmbio automático, controle de cruzeiro, controle de estabilidade e tração e mídia de 7 polegadas com controle no volante, um pacote que já é bem completo. A Freedom ganha mídia maior, faróis de neblina, faróis em LED, capota marítima e comandos para troca de marcha no volante. A Vulcano soma bancos de couro, sensor de chuva, chave presencial, conectividade e banco com regulagem elétrica.
A Ranch e a Ultra ganham as assistências ao condutor para frenagem, mudança de faixa e farol alto, grade diferenciada e só vêm equipadas com um motor diesel como essa que experimentamos. O banco do motorista da Fiat Toro Ultra, ele tem todos os comandos elétricos, tanto de altura do assento, quanto para baixar, e também o encosto. Posso levantar ou inclinar ou rebaixar o encosto. Vamos dar partida no carro aqui, aproveitar que a gente está com ela parada, para a gente poder ver um pouco mais do acesso aos comandos. A primeira coisa que a gente percebe aqui é a maciez da direção elétrica desse carro. Ela é uma direção muito macia, e que inclusive nem a gente lembra que a gente está com pneus ali para uso fora de estrada, para uso todo terreno. Bom, como eu já falei um pouco antes no vídeo, nesse lado aqui a gente vai comandar o computador de bordo, e nesse aqui o piloto automático e também o limitador de velocidade. O restante das funções estão nessas hastes aqui. Nós temos o farol automático, que fica nessa posição, sinaleira, luz baixa, e também aqui está o comando do farol de neblina. Essa nova geração da Fiat Toro, ela também trouxe uma repaginada aqui por dentro, e a Fiat colocou vários outros nichos que somam até 26 litros de capacidade. Então, o que a gente tem aqui? No lado esquerdo tem um local para colocar a carteira, embaixo da porta eu consigo um outro espaço aqui que nos permite carregar objetos, um porta-mapas. Estou utilizando aqui para a gente carregar algumas folhas. No centro do console a gente tem porta-latas, porta-garrafas, agora inclusive virou porta-máscara. E embaixo aqui do apoio do braço tem mais um outro nicho. Todos esses nichos somados, eles incluíram 26 litros de capacidade, e inclusive tem espaço aqui para a chave presencial. Essa chave presencial, ela tem várias funções. Ela permite, por exemplo, que a gente tranque e destranque o carro, que seria óbvio, qualquer chave faz isso, mas ela permite a partida remota e também o acendimento dos faróis. Então esse carro, mesmo à distância, ele pode ser ligado, o ar-condicionado do carro pode ser ligado, e quando a gente chega, o carro já está climatizado, justamente para que a gente já tenha uma condição de conforto melhor. Além disso, o carro ainda tem a condição de que você baixe um aplicativo no seu celular e através desse aplicativo a gente dê a partida no carro em casa, e quando chegue na garagem o carro já está funcionando com o ar-condicionado ligado. Tem uma outra função que esse aplicativo da Fiat permite. Nós podemos, em casa, colocar um destino no carro, no GPS, e o carro vai nos informar se nós temos combustível suficiente para chegar até esse destino. Mas a versão Ultra, o grande destaque está aqui na parte de trás. É justamente porque ela tem essa capota na cobertura da caçamba. A caçamba da Fiat Toro, como a gente já conhece, a gente abre ela para um lado ou para outro. Tem essas duas portas aqui na parte de trás, com essa abertura dupla. Só que no caso da Fiat Toro Ultra, a gente tem essa cobertura de caçamba que protege contra a chuva. Ela não é estanque. Justamente por isso, embaixo dessa cobertura, a gente tem essa outra bolsa aqui, que também é um item que já vem disponível nesse modelo, em que a gente pode então colocar, por exemplo, a nossa bagagem. A gente está vendo toda a bagunça que a gente já fez nessa caminhonete. Mas como ela é uma caminhonete com a proposta de ser um carro um pouco mais urbano do que as outras versões, a Fiat então incluiu a cobertura da caçamba. Mas o fechamento é muito fácil, muito prático. Ela é inclusive suave, a gente não precisa bater nem com força nem nada para ela fazer o fechamento. Até aqui a gente está fazendo uma média de consumo excelente, 14,5 km com litro. Como eu abasteci a caminhonete agora, ela aumentou a autonomia, então eu estou com 468 km de autonomia. Agora é a gente seguir viagem então, só que a partir de agora a gente vai começar num outro momento do percurso em que a gente vai andar aqui pela BR-101 e depois a gente vai subir a serra. E aí com certeza a gente vai ter uma alteração nesse consumo. Os bancos dessa caminhonete, eles são revestidos em couro e eles são bastante confortáveis também. A gente consegue um ajuste muito bom, principalmente porque aqui do lado do motorista ele tem ajustes elétricos, é o único que tem ajuste elétrico.
mas a gente consegue, por exemplo, no meu caso, que gosto de dirigir numa posição mais elevada, eu consigo colocar o banco mais para cima e achar uma posição bem adequada para a condução. Uma outra situação que eu percebo aqui dentro é que a qualidade desse tecido dos bancos ela é muito boa e é um tecido que a gente percebe que ele é bastante resistente. Mas quem vai dizer como é que está lá atrás são os próprios passageiros. Diz aí, Ingrid, tu que está fazendo a viagem no meio, né, o lugar mais incômodo. No meio que ninguém gosta. Ó, mostra aí, Lucas. Fica assim de espaço. Tudo bem, tem uma sacola aqui, né? Mas as minhas pernas ainda são curtinhas. Tem aí um 1,65, mas tá de boa, ó. Tem espaço. E tu, Eduardo, diz aí. O destaque é para os ombros, porque realmente fica bem apertado. O ideal seria para 2 adultos e uma criança no meio, para 3 adultos fica um pouco mais complicado. Mas o banco é confortável porque, tipo, é que nem ele falou, ele fica bem sentado e a lombar fica apoiada. Mas não tem espaço nos ombros e as pernas, se for uma pessoa mais altinha, vai ficar apertado, principalmente aqui no meio. Outro destaque é que todos os cintos são de 3 pontos e também tem apoio de cabeça para as 3 pessoas. E tu, Manu, como é que tá te sentindo? Tá confortável? Tô bem confortável. Esse aqui é o trecho da Rota do Sol. Aqui a maior parte de serra, né, em que a gente vai experimentar a Fiat Toro. E o que eu já pude perceber aqui é o seguinte, esse motor 2.0 turbo diesel, nessas lombas, ele não tem reações instantâneas. Eu vou até usar a caixa no modo sequencial, vou reduzir um pouco a marcha para ver se a gente pode aumentar o giro. Aqui ela já ganhou um pouco mais de força, quarta marcha, o giro subindo, aumentando a velocidade. A gente precisa fazer algumas reduções para que ela realmente ganhe mais potência. Apesar de ser um carro com 170 cavalos, todo esse conjunto do carro, o peso do carro inclusive, eles fazem com que ela não seja uma caminhonete de respostas instantâneas para fazer esse tipo de condução. Agora a gente está dentro de um túnel aqui, em uma curva bem fechada, e eu consigo também dizer o seguinte, ó, que ela inclina um pouco, mas é justamente porque a curva é mesmo muito fechada. Já vimos em outros carros uma oscilação maior. Então mostra que a suspensão independente nas 4 rodas tem condições de manter o carro sim na trajetória. Um outro fator que favorece a condução desse carro nesse tipo de comportamento aqui de serra é justamente a questão da tração nas 4 rodas. Então a gente tem uma condição um pouco mais tranquila de condução. Agora, as retomadas dela, nessa condição, elas não são instantâneas. A gente pode apertar o acelerador, e a gente percebe que ela demora um pouquinho para ganhar velocidade nessa condição aqui de curva. Embora ela acelere bem e ela consiga andar e até manter as velocidades, a aceleração não é imediata. Então, se por acaso o motorista precisar ultrapassar numa condição de serra como essa aqui, ele precisa planejar um pouco mais quando for algo muito íngreme e com muitas curvas, porque o carro vai demorar um pouco a acelerar e a ganhar velocidade. E depois de subir aquele trecho ali da Serra da Rota do Sol, a gente pode fazer então a próxima medição de consumo. A gente está com um consumo médio de 13,3 km com litro agora. Qual é a diferença? Lá embaixo a gente estava com mais de 14, quase 15, 14,7 km com litro. Era óbvio que depois de subir a serra, a gente iria encontrar uma situação de consumo menor, porque eu andei com o pé quase no fundo do acelerador, eu fiz várias aceleradas, a gente fez os contornos das curvas ali com uma aceleração justamente para poder sentir o carro. Agora a expectativa é que ao longo desse percurso a gente consiga recuperar um pouco. Mas até aqui já são 172 quilômetros rodados, um consumo médio, como eu disse, de 13,3 km com litro, velocidade média de 70 km por hora. Chegamos em Cambará do Sul, então, nos campos de cima da serra, quase no nosso destino, que é lá na ponta do cânion. Até agora, 214 quilômetros rodados, 13,3 km com litro, ou seja, aquele consumo que a gente estava tendo lá atrás, depois que a gente subiu aquele trecho de serra da Rota do Sol, ele se manteve até aqui, apesar das velocidades terem sido um pouco mais reduzidas, o que mostra que essa deve ser realmente a média que nós vamos ter até o final do percurso.
Daqui para frente, com essa temperatura aí de -1 grau, a gente ainda vai ter um percurso de terra, de estrada, né, sem pavimento, e aí a gente vai poder experimentar a tração 4x4 dessa caminhonete. Eu vou começar com ela primeiro andando com o 4x4 automático e depois eu faço o bloqueio da tração para ver a diferença do comportamento de uma condição e outra. Esse é um trecho de bastante pedra e bastante subida, então vamos avaliar um pouco como é que ela se comporta agora aqui nesse primeiro momento. O que já dá para perceber logo de início é que com esses pneus que muitas vezes passam um pouco da imperfeição do asfalto para cá para dentro, aqui nessa condição de fora do asfalto, né, de off-road, a gente já anda um pouco melhor com ela. E a suspensão multilink também faz diferença, porque em alguns carros 4x4 a gente sente mais o tranco aqui dentro. E aqui eu estou a quase 50 km por hora nessa estrada que ela é bem mais esburacada, né, e desnivelada, e a gente não está sentindo tanto aqui dentro. Então a gente percebe que essa caminhonete tem uma capacidade de filtrar a imperfeição muito grande. Já andei em outros carros 4x4 em que a gente aqui nessa velocidade a 50 km por hora, a gente estaria sacudindo muito mais do que a gente está agora. Eu vou acionar então este botão aqui, que é o 4x4, 4WD, e ele vai ficar 50% na frente e 50% atrás. Eu já percebo ali, ó, muda o painel, os números do velocímetro ficam em negrito. Já dá para sentir o seguinte, que a caminhonete ela acaba se agarrando um pouco mais, né? O carro ele consegue se segurar um pouco mais, não fica tão solto, né? Justamente por ela já estar com a tração 100% ativa já. Vamos reduzir um pouquinho aqui, tem uma ponte e a gente consegue experimentar. Apertei fundo agora. Nossa, ela é valente. Agora aqui eu consegui sentir a diferença realmente do motor a diesel, e agora ele fez diferença. Com a tração acionada e com esse motor a diesel aqui de 170 cavalos, aqui ele fez aquela diferença que eu não estava sentindo tanto lá atrás na subida da serra enquanto a gente estava no asfalto. Vou esperar a gente sair da curva aqui para poder ultrapassar esse carro e a gente continuar aqui e ver como é que ela vai se comportar. Vamos ver aqui, tem um espacinho um pouco maior. Vamos lá. Realmente a valentia dela, ela tem uma aptidão fora de estrada sim. A gente tem uma condição bem melhor aqui para dirigir do que eu imaginava, inclusive. Parei o carro agora para a gente poder experimentar o 4x4 Low. Como é que é o 4x4 Low? Esse sistema ele mantém a marcha mais reduzida possível, que no caso da Toro com 9 marchas é a primeira marcha, então ela não vai sair da primeira marcha. A gente percebe o seguinte, ó, que ele, ao mesmo tempo ele já desaciona o assistente de mudança de faixa e já desaciona o controle de estabilidade. E ela deve ficar agora com uma velocidade mais reduzida e deve subir o giro mais do que o que a gente estava antes. E o painel lá também já mudou a cor. Vamos em frente. Volta o câmbio para o drive. Olha só. Essa é a condição ideal para quem precisa andar em um fora de estrada extremo, para quem precisa atravessar um barro ou uma outra condição em que exige muita força do carro. Porque eu estou a 18 km por hora, ele está com a marcha reduzida, engatada, e a caminhonete acaba sendo mais valente, ela acaba ganhando com isso mais força para as rodas, não tanto velocidade final, mas ganha mais força. Vamos desacionar aqui porque não é o caso exatamente da gente estar usando essa marcha tão reduzida. É uma união que a gente tem nessa caminhonete aqui entre conforto e também capacidade de enfrentar obstáculo. É lógico que os sistemas de tração aqui, eles não são exatamente, né, aqueles que a gente já viu em picapes já tradicionais, como Ranger, S10, enfim, né, que são sistemas mais robustos. Aqui é uma condição um pouco mais para a gente usar em um fora de estrada leve. É claro que a gente não vai ir muito além disso aqui. Mas para esse tipo de estrada, para esse tipo de off-road, a Toro se sai muito bem.
A gente chegou então no final do percurso aqui junto do Cânion Fortaleza em Cambará do Sul. Um dia frio com bastante vento e agora é a hora da caminhada para poder chegar lá na beira do cânion. Mas antes então a gente vai ver como é que ficou o balanço total dessa viagem. 231 quilômetros percorridos no total e uma boa média de consumo, 13 quilômetros com litro. Ainda teria condição com esse diesel que a gente tem aqui de rodar 293 quilômetros. A velocidade média 62 km por hora e o tempo de percurso de 3 horas e 46 minutos. O que dá para a gente dizer desse carro? Ele realmente é muito confortável para viajar. E os 5 ocupantes, apesar daqui do centro ele não viajar com tanto conforto, ainda assim é possível que a gente consiga, numa eventualidade, levar 5 passageiros aqui dentro. No mais, o comportamento dinâmico do carro, ele consegue, apesar de não ser tão instantâneo e imediato como a gente já viu no Jeep Renegade, esse motor turbo diesel consegue boas retomadas e consegue avançar a velocidade de uma forma gradual. Uma outra situação que a gente percebe aqui na Fiat Toro é que ela em que a gente não consegue muitas vezes perceber a velocidade real que a gente está. Ela pode acelerar rápido e muitas vezes a gente até pode se descuidar em função da velocidade. No final das contas, o que dá para dizer desse carro é que ele é um bom companheiro de viagem, sim, principalmente para esse tipo de passeio em que a gente mescla rodovias boas com outras nem tanto e também trechos de serra e até de fora de estrada, já que com essas condições que a gente tem da tração 4x4, a gente tem uma aptidão para ir um pouco mais longe do asfalto.